Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou apresentar uma maquiagem artística, onde vocês podem estar utilizando no Halloween ou em alguma festa temática. É uma maquiagem masculina, mas vocês podem estar adaptando ela para o feminino também. Eu utilizei produtos artísticos, então são próprios para esse tipo de maquiagem. Mas vocês podem estar utilizando de outras marcas que vocês tenham em casa também, ou até mesmo com sombra. Eu espero muito que vocês aproveitem as dicas e os truques que eu trouxe nessa videoaula. E também é uma maquiagem mais desafiadora do que todas as outras. Ela tem mais detalhes, mas se vocês seguirem o passo a passo que eu estarei ensinando a seguir, tenho certeza que a maquiagem de vocês vai ficar incrível. Então eu vou iniciar fazendo a limpeza da pele. Eu vou utilizar esse lenço umedecido, pode ser de qualquer marca que vocês tenham. E em seguida eu vou utilizar essa emulsão de limpeza da Make More. Por ela não ter álcool, eu vou utilizar ela porque o meu modelo de hoje ele tem a pele muito sensível. Então, para fazer a hidratação da pele, eu vou utilizar esse hidratante da Make More, o Balance Cream, que ele já ajuda a minimizar os poros. Então vou utilizar esse bálsamo labial para hidratar os lábios. Como a gente vai fazer uma maquiagem artística, toda a pele precisa estar muito bem hidratada para não craquelar. Vou reforçar a minha hidratação com esse bálsamo também da Make More. Vou vir aplicar mais no centro do rosto. Vou aplicar na pálpebra também. Vou descer com a hidratação no pescoço e aqui no colo também. Em seguida eu vou utilizar esse primer da Daisy Peroso com a Amanda Andrade para fechar todos os poros. Fazer a aplicação com a mão mesmo. Em seguida eu vou utilizar o fixador da Ana Paula Marçal para fixar toda essa hidratação que eu fiz na maquiagem e também para revigorar a pele. Então essa foi a minha maquiagem de referência. A maquiagem artística ela é um pouco diferente da maquiagem social que a gente está acostumada.
Então, qual que é a diferença? Eu busquei uma maquiagem que eu conseguisse fazer na pessoa que vai ser minha modelo. Então, aqui a pessoa não tem barba, mas mesmo assim eu consigo fazer esses detalhes. O que a gente tem que pensar é se essa maquiagem vai se adequar ao rosto da pessoa, né? Se tem barba, se não tem, se vai ficar o mais próximo ou não da maquiagem. Então, na maquiagem artística eu trabalho sempre dessa forma. Escolho uma referência e reproduzo olhando para ela. Então eu vou trabalhar com essas duas tintas. Como a minha referência é de caveira, eu escolhi o preto e o branco. Essa aqui é da marca Rostinho Pintado, mas vocês podem escolher da Color Make também, que é melhor ainda do que essa que eu escolhi. Então coloquei aqui na plaquete o branco e com um pincel língua de gato eu vou vir aplicando em todo o rosto. Então eu vou cuidar com os detalhes da barba, da sobrancelha também. Então a minha referência, o rosto é todo branco, com alguns detalhes em preto. Então eu vou vir primeiro fazendo a aplicação do branco. Em seguida eu venho fazendo os detalhes com um pincel menor de preto. Mesmo que eu venha depois aplicar o preto em alguns detalhes, eu pinto de branco também, porque depois eu consigo um acabamento muito melhor, muito mais bonito dessa forma. Então, depois que eu apliquei em todo o rosto, eu vou vir pintando a barba também. Então no meio do processo que eu fui fazendo, eu percebi que seria melhor se eu pigmentasse a barba de branco também, para depois conseguir vir fazendo o acabamento com o preto. Então o segredo da maquiagem artística é esse, é ir fazendo e se adequando conforme melhor ela vai ficando. Então, no processo eu vi que seria muito melhor se eu pintasse também a barba. Então na barba, por ser uma barba mais grossa, eu aumento a quantidade de tinta nessa região, para ela chegar bem próximo à pele, para ela chegar na pele, na verdade, e conseguir esconder a cor dos pelos também.
Então eu venho aplicando aos poucos a tinta para ela não escorrer, não sujar a roupa da pessoa também. Eu vou pintar a orelha, por de trás da orelha também. Vou trazer a tinta pro colo, pescoço e colo. Então aqui no pescoço eu não vou vir com excesso de tinta, vou vir mais com o pincel sujo mesmo. Vou vir pintando um pouquinho aqui atrás, para não aparecer na foto. Então agora que eu apliquei toda a parte branca, pintei dentro da orelha também, dos dois lados, e um pouco por trás da orelha e por trás do pescoço também. Então agora eu vou utilizar a tinta preta, escolhi um pincel língua de gato para começar fazendo os detalhes em preto do olho. Sempre olhando pela referência até onde eu vou aplicar a tinta. Vou cuidar para não esfregar muito, para ele não se misturar com o branco embaixo, senão ele vai ficar cinza. Aplicando aos poucos. Aqui assim, onde eu já apliquei o branco, eu venho dando batidinhas para não manchar, para não ficar de outra cor. Então eu quero esse preto bem preto. Vou pedir pro modelo, para a pessoa levantar mais assim o olho para a pálpebra dar uma esticada e eu conseguir pigmentar bem. Então agora eu vou trocar de pincel, vou utilizar esse língua de gato aqui menor,
mais preciso para estar fazendo o acabamento, principalmente aqui de baixo. Aqui eu já venho trazendo pro nariz. Então, para fazer os detalhes, os acabamentos, eu tiro o excesso de tinta do pincel. Eu posso tirar aqui na plaquete mesmo. E venho com leves arrastadinhas. Venho como se eu estivesse esfumando esse preto. Para fazer esses detalhes não precisa ficar bem marcadinho como se fosse uma linha. Pode estar mais esfumado, mais bagunçadinho. Então agora eu me atento aos detalhes e venho tentando fazer o mais próximo da foto de referência que eu escolhi. Tem que cuidar para não esfumar muito, não arrastar muito, para o branco abaixo não sair. Então, se caso ele for, você vê que ele tá abrindo abaixo, aplica um pouquinho mais de preto, vem com batidinhas, bem pouco produto no pincel, vem esfumando, ou com o dedo mesmo você também consegue esse efeito de esfumar a tinta. Então aqui eu apliquei um pouco e vou vir com o dedo esfumando. quiser esfumar, eu vou tirar o excesso de tinta e com batidinhas ou leves arrastadas esfumando.
agora aqui, que já deu uma secadinha, eu venho esfumando a bordinha aqui do olho preto. Então eu vou utilizar o preto da paleta da Morphe. Essa aqui é a paleta do James Charles. Então eu vou utilizar o preto para fazer o acabamento e conseguir esfumar melhor essa tinta. Então com o mesmo pincel língua de gato, eu só vou vir dando batidinhas para ter um acabamento melhor. Então troquei de pincel, vou utilizar esse 123 da Dye Makeup. Ele é um pincel menor, ele é um pouquinho mais fofinho, mas eu vou utilizar ele para fazer o esfumado aonde eu preciso nessas linhas, para não ficar uma linha bem marcada. Então eu consigo com a sombra dar profundidade. Eu já venho selando essa tinta também. O branco não precisa selar porque ele seca sozinho. Existem aquele pancake que ele diz que é para selar, mas eu não gosto muito dele porque você tem que aplicar com a esponja bem molhada e depois ele esfarela. Então ele fica caindo pozinho branco por todo lugar. Então eu não gosto muito de utilizar ele não. Eu venho dando batidinhas, esfumando aos poucos. Se precisar fazer um acabamento com o dedo, pode fazer. Bem suave, para ele não ficar marcado aqui também. Fiz outro detalhe ali do nariz, uma linha aproximando da outra. Agora com o pincel fofinho, 123 da Dye, ele é um pouquinho menorzinho, eu vou vir esfumando esse traço que eu fiz no nariz. Venho tirando o excesso. Mais
agora eu vou voltar com o pincel língua de gato e a tinta. Vou fazer um risquinho para ele ficar marcado. Do outro lado, a mesma coisa. Então agora eu vou utilizar o pincel 120 da Dye Makeup, que é um pincel chanfrado reto, para fazer a marcação do nariz. Como ele é retinho, eu consigo ir carimbando. Esfumando também. Então é importante que a gente tome cuidado com o pincel que a gente vai usar. Esse aqui é um pincel língua de gato, que vai me auxiliar com os detalhes. Se eu utilizar um pincel muito grande, a probabilidade de errar e não ficar no formato que eu quero é bem grande. Agora com o pincel 180 da Dye, ele é um pincel bem fininho, tipo como se fosse um pincel de unha artística. Eu vou fazendo os detalhes das veias, como se fossem veias da minha inspiração.
ao redor de onde eu pintei. Então eu vou vir com pouca tinta. Como ele é um pincel bem fininho, ele não vai marcar muito se tiver com pouca tinta, que é o que eu preciso agora. Então, para esfumar, eu consigo com esse pincel com movimentos vai e vem. Então aqui embaixo é como se fossem linhas de expressões. Então eu fiz a linha com o pincel como se fosse de unha artística e agora eu vou vir com o pincel 123 esfumando. Então já posso esfumar também esse contorno aqui que eu fiz do nariz, caso você ainda tenha ficado marcado. Então eu venho fazendo o traço, já venho esfumando com a própria tinta molhada, eu já consigo esfumar ela. Ou se precisar de uma sombra para auxiliar, também pode estar utilizando. Peguei mais um pouco de sombra para me auxiliar aqui. Quando eu vejo que a sombra branca a tinta branca abaixo tá abrindo, aí eu sei que é a hora de eu esfumar com o auxílio da sombra. Então aqui só com o pincel sujinho de sombra preta eu venho esfumando aqui para não ficar marcado, para dar um acabamento. Então agora com o pincel sintético de esfumar, eu vou vir fazendo o acabamento ao redor da raiz do cabelo. Vou utilizar a sombra preta. Como ele é um pincel mais fofinho de esfumar, ele não pega tanta sombra. Eu consigo esfumar ele bem certinho, sem excesso de pigmentação de sombra.
Para ele não ficar muito marcado, esfumando ele todos os detalhes para não correr o risco de ficar nada muito marcado. Eu vou voltar com o pincel 180, que é o pincel de unha artística. Com a referência do ladinho, eu vou vir desenhando como se fossem os dentes por fora. Então, estou utilizando sombra mesmo. Eu já faço a marcação dos dentes e já venho dando uma esfumada bem onde a linha se encontra com a marcação dos dentes. E aqui onde eu fiz a linha, eu venho subindo com a marcação. Aqui na barba, talvez, se vocês não conseguirem fazer de sombra preta, pode estar fazendo com a tinta preta.
detalhes. Então eu vou voltar com o pincel grande, língua de gato, para fazer essa parte do pescoço aqui. Pintar o outro lado também. Isso, se eu fizer uma foto ou um vídeo no fundo preto, ele vai dar a ilusão de que o pescoço é mais fino. Vou deixar o mais reto possível. Vou voltar com o pincel fofo de esfumar de cerdas sintéticas para ir tirando a marcação, para deixando ele bem esfumadinho aqui. Posso utilizar a sombra preta se eu precisar. Isso vai dar mais profundidade pro efeito que eu quero fazer aqui no pescoço e colo. Agora com o pincel língua de gato, vou vir fazendo os detalhes como se fossem os ossos.
Vai desenhando como se fosse os ossos da traqueia. Então eles não são retos, eles são um pouquinho mais curvadinhos. Eu venho desenhando até aqui em cima. Então eu desenhando, agora eu vou vir esfumando. Vou utilizar um pouco de sombra para me auxiliar. Então eu venho aplicando mais sombra, deixando mais escuro aqui no final, dando mais intensidade, criando como se fosse um mais profundo. Então, com o dedo eu vou vir dando batidinhas aqui, pra tirar bem a marcação. Umas linhas. Aqui eu volto com um pincel pequeno de esfumar. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Voltar com o pincel fofo de esfumar, deixando aqui um pouco mais preto.